tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, Lucas ele relata a respeito do discurso de Paulo na cidade de Atenas. Lembrando que nos versículos anteriores, Paulo ele prega na cidade de Tessalônica, ele prega também na cidade de Bereia. De Bereia ele sai às pressas porque os judeus estavam perseguindo a Paulo, e Paulo ele sai praticamente corrido da cidade, sozinho. Ele deixa Timóteo e também deixa Silas ali na cidade de Bereia. E ele vai para a cidade de Atenas. Provavelmente, ou ele esperava a vinda desses dois homens que ele tinha deixado lá em Bereia, e enquanto ele estava aguardando o regresso destes homens que estavam auxiliando ele no seu ministério, ele começou a observar a cidade de Atenas. Provavelmente, Paulo ele nunca tenha visitado esta cidade, até porque Paulo, como um bom judeu, a sua atenção estava mais voltada para a cidade de Jerusalém, cidade esta que ele havia estudado, formado, vamos dizer assim, na lei de Moisés, criado praticamente aos pés de Gamaliel. Agora ele estava aí na cidade de Atenas. A cidade de Atenas ela era líder nas artes e filosofia na antiguidade, uma cidade idólatra. Então Paulo chega e contempla este cenário. Vamos ver o que diz o texto. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Isso aí está dizendo que os irmãos ali da cidade de Bereia, que está no versículo anterior, eles levam Paulo até a cidade de Atenas. Se vocês verem aí os versículos anteriores, no versículo 11 diz que esses, os de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, e quando ele está pregando lá na cidade de Bereia, os judeus que ouviram falar que Paulo estava pregando em Bereia, eles vão lá, excita a multidão, o povo contra Paulo, e Paulo ele sai às pressas daquele lugar. Ele deixa Silas e Timóteo ali naquele lugar, e os homens, provavelmente da cidade de Bereia, o levam o quê? Até Atenas. E os homens que levaram Paulo até a cidade de Atenas, eles regressam para a cidade de Bereia, trazendo ordens de Paulo para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Eu tenho um mapa, aqui está Bereia, Filipos, Tessalônica, Bereia e aqui a cidade de Atenas. Veja que ele saiu daqui às pressas, foi até a direção da costa, provavelmente tenha tomado um navio e navegaram até aqui a cidade de Atenas. Voltemos ao texto então. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, então Paulo estava esperando aí a vinda de Silas e Timóteo. Enquanto ele estava esperando, ele observava a cidade. Paulo ele era um bom observador. Enquanto os esperava em Atenas, o seu espírito é minúsculo,
se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A palavra revoltava é uma palavra grega, paroxuno, que estimulava, irritava, excitava a ira de Paulo, provocava, deixava ele irado de ver tanta idolatria. Mas nem por isso Paulo, ele, quando fez o seu discurso, mesmo diante desta ira, desta revolta que ele tinha sentido por ver tanta idolatria, ele atacou os cidadãos de Atenas. Vamos ver o discurso dele. Então, ele ficava revoltado, irado, em face de tanta idolatria e dominava, eu falei que dominante na cidade, a idolatria dominava a cidade ali de Atenas. Por esse motivo, desta revolta, desta ira, vamos dizer assim, interior de Paulo, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Veja como de costume, Paulo ele começou a dissertar na sinagoga, entre os judeus. Primeiro ele começou a pregar entre os judeus. Fato é que, devido estar ali construído uma sinagoga, é sinal de que havia uma comunidade expressiva de judeus naquele lugar. Mesmo entre tanta idolatria, havia uma comunidade judaica que servia a Deus. Eu não sei o que Paulo dissertava na sinagoga com esses judeus. Será que Paulo argumentava com eles a respeito da idolatria dominante naquela cidade, sobre o evangelho do Senhor Jesus? Nós não sabemos. Então, dissertar aí é pensar coisas diferentes consigo mesmo, ponderar, refletir, conversar, discursar. Então, ele conversava, ele ponderava, ele refletia com esses judeus e também gentios piedosos que adoravam a Deus. E também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Contender aí é quase que lutar com alguém, mas no sentido de palavras. Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. A pregação de Paulo deixou a cidade de Atenas alvoroçada. Primeiro ele começa a pregar na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Depois, ele, não ficando satisfeito, ele foi para a praça da cidade. E ele pregava para aqueles que ali se encontravam. E a sua pregação, ela despertou a curiosidade dos filósofos que ali existiam, já que Atenas, a cidade era líder nas artes e filosofia na antiguidade. Então, esses dois grupos aí, epicureus e estoicos, começaram a debater com ele, disputar com Paulo em palavras na praça. Primeiramente, antes de nós continuarmos, quero explicar quem eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles surgiram aí por volta do ano 341 a 270 a.C. Eles eram seguidores de Epicuro, um filósofo. Este Epicuro, ele criou a filosofia, a ética, que faz do prazer o ideal da vida. Ou seja, o maior prazer seria
paz, ausência de dores, paixões e temores. Essa era a filosofia dos epicureus. E esse grupo ele deu início com Epicuro, um filósofo grego. Tinha outro grupo que eram os estoicos. Os estoicos praticamente surgiram no mesmo período aí dos epicureus, ano 340 a 265 a.C. Eles eram seguidores de Zeno. Ele criou a filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza, da qual a maior expressão era o quê? A razão, ou seja, o logos. E os estoicos, eles eram panteístas, acreditavam que tudo era Deus. Então veja bem que Paulo estava aí diante de um grupo debatedores, e esses homens estavam com o intuito de argumentar a respeito das suas filosofias com a pessoa de Paulo. E ainda diz o texto que eles perguntavam entre si, esses dois grupos, o que quer dizer esse tagarela? Interessante que a palavra tagarela no grego é ave que bica sementes, papagaio. Significa quem propaga ideias de menor importância e mal digeridas. Eles simplesmente ignoraram a sabedoria de Paulo. Esse cidadão não é nada não. Ele é um tagarela, um falador, é um bicador de semente, é um papagaio. E diante disso eles também questionaram. Parece que ele é um pregador de deuses estranhos, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Então, diante disso, eles ficaram curiosos. Versículo 19. Vamos rolar a tela aqui. Então, tomando-o consigo, quem? A Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, despertou curiosidade nesses dois grupos e eles falaram: que doutrina nova é essa que você está ensinando? O Areópago era o supremo tribunal que reunia no pórtico real da praça e controlava a moralidade e a religião da cidade. Isso é o Areópago, é o supremo tribunal. Ali reunia no pórtico real da praça. Então eles levaram Paulo para este lugar. E ali eles queriam ouvir que doutrina ou que ensinamento é este que Paulo estava trazendo. Versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Nós não conhecemos o que é isso. Queremos saber o que vem a ser a isso. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Interessante. É que, como eles eram filósofos, eles gostavam de ouvir as últimas novidades do momento. Esses filósofos pensaram consigo: queremos ouvir qual a ideia deste homem, o que este homem está trazendo, qual a notícia que esse homem traz. Vamos ouvi-lo. Então, versículo 22, Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Interessante. É que Paulo ele não criticou esses cidadãos atenienses, dizendo que eles eram idólatras, que eles estavam adorando falsos deuses. Não. Paulo, em momento algum, criticou as atitudes deles. Mas Paulo, olha aqui, um tanto vejo o quê? Religiosos. E a palavra grega é no sentido bom, que reverencia a Deus, a outros deuses, piedoso, religioso. Então, olha, eu sei que vocês são
religiosos, vocês são piedosos, vocês reverenciam a Deus. Só que Paulo continua, porque passando e observando o objeto de vosso culto, então, olha, vocês reverenciam Deus e eu passei na cidade aí e vi o objeto que vocês estão cultuando. Encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então veja que Paulo, ele pegou algo da idolatria deles, um Deus que eles reverenciavam não conhecendo. Paulo pega justamente esse Deus desconhecido, a qual eles adoravam, ergueram um altar para ele, mas não sabiam quem ele era, é que Paulo veio anunciar naquele exato momento. Interessante que o termo aí, agnostos, é desconhecido, esquecido. Epimênides, um certo cretense, veio a Atenas parar uma praga. Ele ofereceu uma ovelha recém-nascida sobre altares sem o nome de nenhum Deus, ao Deus desconhecido. Pelo menos um dos altares subsistiu até os dias de Paulo. Então, no passado, quando houve uma praga ali na região de Atenas, foi chamado esse homem chamado Epimênides. Ele ergueu um altar e nesse altar ele colocou o nome ao Deus desconhecido, porque eles já tinham oferecido oferendas para todos os deuses. E no final ele pensou consigo: talvez eu tenha esquecido de algum deles. Então ele erigiu ali um altar e colocou ao Deus desconhecido. Caso eu esqueça de alguém, esse aqui é o Deus desconhecido. E ali ele oferece uma ovelha. E a partir daquele momento a praga cessou. Isso aconteceu há anos antes de Paulo. E esse altar ali ficou erguido ali na cidade de Atenas até os dias de Paulo. E Paulo usa justamente esse altar ao Deus desconhecido para dar início à sua mensagem. Vamos ver o que ele fala. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, olha, vocês adoram, ergueram ali um altar a um Deus que vocês não conhecem, mas vocês erigiram um altar a ele. E Paulo, com certeza, ficou sabendo da história por trás daquele altar, que ali havia oferecido um animal em sacrifício. Então Paulo pega um gancho nisso aí e começa a montar a sua linha de raciocínio para argumentar com aqueles filósofos. Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Prosseguindo, olha a linha de Paulo, a linha de argumentação de Paulo. De um só, Adão, fez toda a raça humana. Claro que não citou Adão aqui, que ninguém ia conhecer Adão, só os judeus que conheciam Adão. Mas olha, de um só, um homem, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata,
ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Interessante é que Paulo, ele cita partes de uma poesia, vamos dizer assim, de dois filósofos, dois poetas gregos, que era o Epimênides, ou Cleantes e Arato. A primeira aí, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse pensamento era atribuído a Epimênides. E o último, como diz aqui, porque dele também somos geração. Esse pensamento era atribuído a Arato. Isso prova que Paulo, ele conhecia, apesar de ser um judeu, ele conhecia muito bem a cultura grega, a ponto de citar a poesia ou a filosofia grega para aqueles que o estavam ouvindo. Com certeza, quando esses homens, esses epicureus e estoicos, ouviram isso, eles pensaram: esse homem conhece a nossa cultura, conhece a nossa filosofia. Ele está citando algo que nós sabemos muito bem. Então, Paulo, diante disso, ele chama a atenção destes varões atenienses. Outra coisa que chama a atenção na sua mensagem é que, quando Paulo fala, ele fala do Deus verdadeiro. A mensagem de Paulo é essa: o Deus verdadeiro. Esse Deus, ele é onipresente, ilimitado no espaço. Ele é transcendente, não carece de coisa criada. Ele também é imanente, não está longe do homem. É infinito, não se assemelha à coisa criada. E ele também fala que Deus é criador, fonte de tudo que existe. Toda vida tem origem nele. Toda vida depende dele. Deus é Pai da humanidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, veja que Paulo está tecendo a sua linha de raciocínio e mostrando para aqueles homens que existe um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que não é limitado no tempo e no espaço. Ele é transcendente, e ele que criou todas as coisas. Vamos lá, prosseguindo. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Eu já li esse versículo, estou lendo só para concluir a linha de raciocínio. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O tempo da ignorância aqui é o tempo passado, antes da vinda do Salvador Jesus. Esse tempo de ignorância, Deus não levou em conta. E a palavra aqui é Chronos. Chronos é um tempo longo ou curto, é um tempo determinado. Isso foi antes da vinda do Mashiach. A ignorância aí, porque eles não sabiam. Porém, agora, com a vinda do Mashiach, ele notifica. Ele notifica o quê? Ele ordena, ele transmite uma mensagem, anuncia uma mensagem e comanda, ordena o quê? Aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E a palavra arrepender aqui, ele usa a metanoel. Metanoel é mudar de mente para melhor, emendar o coração e compensar os pecados passados. Então é mudança de atitude, de coração. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja bem que Paulo ele começa apresentando o Deus Criador,
que Ele é um Deus onipresente, transcendente, Ele é imanente, é infinito e que Ele é criador de todas as coisas, fonte de toda vida, tudo depende dEle, Ele é o Pai de toda a humanidade. E que Ele não levou em conta os pecados cometidos pela humanidade anterior a Jesus. Ou seja, Ele tolerou, Ele não mandou o juízo dele sobre a terra neste período. Porque, pela lógica, toda a humanidade, ela está condenada. Aqueles que não conhecem a Jesus, eles já nascem debaixo de uma condenação, porque são pecadores. Desde a criança até o velho, se não conhecer a Cristo, todos estão condenados, porque nasce com uma natureza de pecado. Pela lógica, Deus já deveria ter decretado o seu juízo desde o início, quando o homem pecou. Mas nesse período todo, Deus o quê? Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, com a vinda do seu Filho, Ele está chamando os homens ao quê? Ao arrependimento. Se não se arrependerem, agora sim, eles serão julgados e condenados, mediante o que é a vinda do seu Filho Jesus. E ele, olha, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Quem que é esse? Jesus. Então, Jesus é o divisor de águas da humanidade. Ele veio salvar o homem. O homem estava perdido, estava chafurdado no pecado. Mas agora, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos salvar da nossa condição miserável de pecado. Portanto, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, nós seremos lançados no lago de fogo. Quando Paulo fala sobre ressuscitar dos mortos, aí sim, ele divide toda a plateia, porque tinha um grupo que não acreditava o quê? Na ressurreição, e outros acreditavam. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher. O Areopagita, e provavelmente o Dionísio, ele era membro dali das pessoas que faziam parte do Areópago. Uma mulher chamada Dâmaris e com ele outros mais. Então, a pregação de Paulo, ela teve resultados. Pessoas reconheceram que Jesus realmente veio para salvar o homem. Creio que no meio daquela multidão, o Senhor já tinha os seus escolhidos, aqueles que realmente eles dariam crédito à pregação de Paulo. Aqueles que ali realmente reconheceriam que necessitavam de um Salvador. E aqueles que foram destinados à salvação deram ouvidos à voz, à pregação de Paulo, reconheceram que eram pecadores, e aí diz que eles creram, se agregaram a ele e creram, eles creram na pregação de Paulo. Aquilo que Paulo falou, estes homens deram crédito. E aí ele cita o Dionísio, que era um membro talvez de destaque ali do Areópago, e uma mulher também, essa mulher aí, e com ele outros mais. Tinham mais pessoas que creram na mensagem de Paulo. Veja bem que, para encerrar o meu vídeo, está ficando extenso, a estadia de Paulo não foi em vão ali na cidade de Atenas. Ele prega o evangelho, anuncia Jesus, mesmo numa cidade tão idólatra, tão entregue a outros deuses, mesmo diante de um cenário tão estarrecedor de tanta idolatria.
Paulo anuncia o evangelho do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, trabalhou em corações. E estas pessoas que o Espírito Santo trabalhou em seus corações, eles vieram até o Senhor Jesus, creram na mensagem e se tornaram cristãos ali naquele lugar. A Bíblia, ela não declara a respeito do que aconteceu com esses cristãos ali da cidade de Atenas. Até porque não é citado na palavra do Senhor que havia uma igreja em Atenas, a igreja que está na cidade de Atenas. Somente esse relato aqui e a Bíblia se cala, mas provavelmente ali permaneceram o quê? Pessoas fiéis ao Senhor Jesus. Não talvez em grande número, como em Tessalônica, Bereia, Filipos e Corinto, mas esses irmãos aqui que se converteram ao Senhor permaneceram fiéis ao Senhor, porque quando o Senhor chama, Ele cuida dos seus. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo. Eu estarei entrando no capítulo 18, ainda na segunda viagem missionária de Paulo. Até lá!